Queridos amigos, é com imenso prazer que nos encontramos reunidos, mesmo desta forma virtual, mas com a bendita proteção de Jesus e do nosso amado irmão Gabriel e toda a sua equipe. Que nós possamos, através dessas benditas reuniões, nos educarmos, compreendemos que somos espíritos imperfeitos a caminho de nossa evolução e que cada dia é a oportunidade de darmos mais um passo, caminhando no exercício do bem e da aprendizagem da lei de amor. Que assim possamos iniciar o estudo determinado para este momento, que é o dever, uma instrução do Espírito Lázaro, feita em Paris, em 1863, e que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Ele vai tratar a respeito do dever. Então, a definição de dever, segundo o dicionário, é ter obrigação de ou precisar. Lázaro diz que o dever é a obrigação moral em relação a si mesmo primeiro e em seguida em relação aos outros. Eu acho melhor, além de obrigação, a gente compreender como uma necessidade, porque nós temos uma obrigação moral e uma necessidade moral para podermos evoluir, ou seja, para nos tornarmos cada vez melhores, que este é o propósito da nossa encarnação, ou melhor dizendo, da nossa existência. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: que definição pode-se dar à moral? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: a moral é a regra para se conduzir bem, ou seja, é a distinção entre o bem e o mal. Ela é baseada na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo com vistas e para o bem de todos, pois, desta forma, ele observa a lei de amor. Então, ele observa as leis de Deus, que foram traduzidas na lei de amor, né? Notem o seguinte: então, nós temos uma obrigação, uma necessidade de cumprir as leis de Deus, que são traduzidas na lei de amor. Então, esta é a nosso objetivo e isto significa o dever, a obrigação, a necessidade de cumprirmos a lei de Deus. Nós não vamos aqui falar da obrigação, outras obrigações. Nós vamos tratar apenas do dever moral. Então, portanto, das obrigações que nós temos com a lei de Deus. Ele diz ainda que o dever é a lei da vida, encontrado tanto nos mais íntimos detalhes quanto nas mais elevadas ações. Então, quem exerce o dever, ou a necessidade, ou a obrigação de cumprir as leis divinas, isso se manifesta tanto no mínimo que a gente faz, num detalhe, como na ação mais elevada. Como nós sabemos quais são essas leis de Deus, que nós temos que cumprir, que nós temos uma obrigação para com elas. Elas estão gravadas na nossa consciência. Mas nós temos também uma conduta, vamos dizer, uma cartilha, que é o Evangelho de Jesus. Então, vamos perceber que o dever
íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Eu posso cumprir ou não, eu posso exercer ou não o dever, mas ele está presente sempre, né? A nossa consciência, ela é a guardiã da nossa honradez interior e ela nos adverte e nos dá apoio. É óbvio que é muito difícil a gente exercer o dever. Ele está presente em nós, mas muitas vezes, apesar da nossa consciência nos advertir, apesar de nós termos noção e termos gravados em nós essas leis divinas, a nossa conduta acaba se acomodando, principalmente porque somos imperfeitos. Então, nós muitas vezes temos uma dificuldade de exercer esse dever. Por quê? Porque as ilusões mundanas, elas se manifestam e fazem que muitas vezes a gente deixe se arrastar por elas. Mas a nossa consciência está ali, nos advertindo e nos dando apoio. Nós estamos num nível consciencial que nós já sabemos o que é fazer o bem e já sabemos o que significa o mal. Lázaro diz ainda que o dever começa no ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo e acaba no limite em que não desejais ser ultrapassado. Então, olhem a beleza desse texto quando ele nos coloca frente ao outro, respeitando ao outro e, além de tudo, nos colocando no lugar do outro. Então, nesta frase, a teoria espírita, ela nos leva a transcender coisas importantes nos nossos vícios. Ela faz com que nós transcendamos o egoísmo, aprendendo renúncias e solidariedade na lei de sociedade. Ela nos faz transcender o orgulho, aprendendo a modéstia e auxílio na lei de justiça, amor e caridade. E ela faz nos transcender a vaidade, aprendendo a similitude, que é a lei de igualdade. Então, quando nós percebemos e respeitamos que o nosso limite, que nós não podemos ultrapassá-lo, que nós não podemos fazer ao outro o que não queremos para nós mesmos, nós estamos exercendo a lei de amor. E ainda, quando eu percebo que eu não posso ameaçar a felicidade ou a tranquilidade do próximo, eu exerço a lei de amor. Então, notem que quando eu exerço o dever, eu pratico a lei divina. Ele adverte ainda que a dor é uma sublime providência de Deus para que os seus filhos não cometam o mal, alegando o desconhecimento dos seus efeitos. Então, se a gente não sofresse o mal, nós provavelmente não teríamos noção do mal que podemos causar. Então, é através dessa benesse divina, através do sofrimento, é que nós temos oportunidade de perceber o mal. E mais uma coisa que a gente tem que ter a clareza é que eu não gosto de sofrer as consequências do mal. Portanto, eu não posso causar o mal, nem a mim, nem a outrem. E nós sabemos que quando causamos um mal a outrem, nós estamos causando um mal maior ainda a nós mesmos. E não é isto que tem que definir a nossa posição
no estágio em que nos encontramos. Nós não podemos mais praticar ou deixar de praticar o bem e praticar o mal somente porque eu vou ser punido. Nós já temos uma consciência, nós já temos o dever de cumprir as leis morais. Ou seja, eu preciso, eu tenho necessidade, eu tenho obrigação de praticar o bem. Eu tenho a obrigação de praticar esse bem em prol de todos. Isto é o que nós temos que aprender. Nós sabemos disso porque está gravado na nossa consciência e porque nós somos seguidores do Evangelho de Jesus. Ele diz ainda que o dever é o resumo prático de todas as considerações morais. Então, as minhas especulações morais, elas estão retratadas no dever. Quando eu exerço o dever, eu vou praticar a lei divina. E ainda, ele coloca que é uma fortaleza da alma. Então, é esse dever que nos dá força para enfrentarmos os obstáculos. É esse dever que nos dá força para buscarmos a felicidade apesar de todas as tribulações da vida. É esse dever que nos fortalece, é esse dever que nos impulsiona para aproveitarmos cada oportunidade que a vida nos oferece, mesmo através de dores, mesmo através de obstáculos. Então, esse dever, que é essa necessidade de cumprir as leis divinas, é que me impulsiona a transportar os obstáculos que a vida apresenta para mim e compreender que eles são oportunidades que eu tenho para aprender a exercer a lei de amor. O homem deve amar o dever, não porque o preserva dos males da vida, das quais a humanidade não tem como escapar. Nós estamos num planeta que está indo para um planeta de regeneração, mas ainda nós temos muitas provas e expiações. E eu não posso mais, como eu disse anteriormente, exercer o bem só porque ele vai me preservar do mal, mas porque dá à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Então, eu tenho que compreender e exercer o bem pelo bem. Uma coisa muito importante que ele coloca aqui é que o dever aumenta e se ilumina sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas da humanidade. A obrigação das criaturas de Deus não acaba, jamais. Ela deve refletir as virtudes do Eterno. Então percebam o seguinte, o nosso dever ele vai aumentando conforme nós vamos vencendo cada etapa de nossas vidas, de nossa encarnação. Se eu tenho uma compreensão, um conhecimento dessas leis divinas, eu tenho um dever para com isso. Então, olhemos que o dever do homem primitivo, por exemplo, era muito menos, vamos dizer assim, exigente do que hoje. Hoje, eu tenho uma compreensão diferente da que eu tinha antigamente. E, com certeza, uma compreensão diferente da que eu terei futuramente. Se nós nos compararmos com os seres primitivos, conosco hoje e com Cristo, que está numa etapa muito maior que a nossa, nós percebemos que aqueles deveres que nós tínhamos
eram praticamente ínfimos frente aos que nós temos hoje. Então, mais se exigirá quanto mais nós tivermos conhecimento. E é através desse conhecimento que nós vamos adquirindo, que vai nos causar uma desestrutura, quando a gente recebe esse conhecimento, para que nós possamos compreender as nossas necessidades, os nossos novos deveres. Então, quando eu conheço a minha consciência, quanto mais eu conheço as leis divinas, quanto mais eu me conheço, mais necessidade eu tenho de cumprir essas leis. Mais necessidade eu tenho de me obrigar a exercer o bem. Ou seja, mais dever eu tenho. Isso não acaba nunca, porque nós vamos evoluindo, numa escala que nós nem temos compreensão aonde vai chegar. Se é que vai chegar a algum lugar ou se essa evolução é infinita. Então, nós sabemos que, além de Cristo, ainda tem outras esferas superiores, embora Cristo seja o ser mais evoluído que nós conhecemos. Então, essa obrigação moral, ou seja, o dever, ele não acaba nunca, porque ele vai refletir as virtudes de Deus. Ele vai refletir as virtudes do bem pleno. Ele vai refletir as virtudes do eterno. Eu gostaria aqui de colocar um resumo do capítulo de Leon Denis, no livro Depois da Morte, intitulado O Dever, é o capítulo 43. Ele faz algumas considerações muito importantes em relação ao dever, que eu achei que valia a pena a gente ressaltar. Ele diz o seguinte: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra de conduta do homem nas suas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, ele traduz ali o Evangelho de uma forma muito clara, né? Colocando que o dever é a nossa regra de conduta. O dever é o conjunto das prescrições das leis divinas. Então, quando nós exercemos o dever, nós estamos exercendo as leis divinas. Nós estamos exercendo as regras que nos conduzem. O dever não é idêntico para todos. Varia segundo a nossa condição e nosso saber. Quanto mais nos elevamos, mais ele adquire aos nossos olhos grandeza, majestade e extensão. Então, olhe isso aqui, a beleza disso aqui. Como nós temos um exemplo de Jesus, que é um espírito elevado. Ele tinha muito mais deveres do que nós. E note como esses deveres de grandeza, de majestade, de extensão, ressaltam aos nossos olhos. Ele diz que o dever nos dá serenidade de espírito, essa calma interior que todos nós podemos experimentar, até no meio das provações e reveses. Então, o que é essa calma interior? É o que nós chamamos de consciência tranquila. Se eu cumpro o meu dever, se eu exerço o meu dever, eu vou estar em paz comigo. Eu vou ter essa calma interior. Mesmo que a minha vida esteja um caos, eu saberei, através do meu dever, exercer e cumprir as leis divinas, que é a nossa felicidade plena, que é a nossa busca eterna. Então, quando, por exemplo, eu não exerço a lei divina, vou contrário a ela, faço uma coisa que não deveria, como a gente vê tanto no mundo de hoje, né? Eu não vou conseguir dormir em paz.
porque eu já tenho um conhecimento consciencial das leis divinas. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, mesmo que eu sofra como Cristo sofreu tanta injustiça, ele teve essa paz, essa serenidade de espírito. Então, o dever nos dá isso, o dever cumprido. Eu deito e digo, eu cumpri o meu dever. E isto me dá uma paz, uma felicidade interior que nem um bem material, nem uma glória indevida vai trazer para mim. Ele diz ainda que o sentimento do dever afasta as coisas vis e orienta para o bem os impulsos do ser. Nós sabemos o que temos que fazer. Então, quando eu sei a minha obrigação, sei a minha necessidade e exerço, eu afasto um comportamento inadequado. Eu afasto as coisas vis e sou orientada para exercer o bem, que esse é meu impulso, está gravado na minha consciência. É uma obrigação do quê? Para com as leis morais, para com as leis divinas, de todos os instantes. Então não é assim, eu vou exercer o meu dever agora, daqui a pouco eu não preciso mais. Eu vou exercer o dever hoje, amanhã eu estou livre. Não, o dever faz parte da minha vida. A necessidade de seguir as leis divinas está presente, está presente todos os momentos da nossa vida. É um livre-arbítrio, eu fazer ou não, mas tudo terá consequência. Ele diz ainda que o dever tem formas múltiplas. Uma delas é para conosco mesmo. Então, nós temos que nos respeitar, nos governar com sabedoria e realizar apenas o que é digno. Tem o dever profissional, que aqui a gente quase não comentou, mas a gente sabe, o nosso cargo exerce algumas obrigações, eu tenho o dever de fazer uma porção de coisas, né? Tanto no emprego, como na casa, como em qualquer outra coisa da vida. O dever social. O dever social também é muito importante porque ele está na lei divina, que é amar os homens, trabalhar por eles e servir a humanidade. Não só os encarnados, como os desencarnados. Então, nós temos dever para com todos, amar a todos. E olhem que aqui é tão amplo que eu gostaria de abrir uma explicação aqui, vamos dizer assim, um insight para que a gente observe que a gente precisa fazer isso com seres encarnados e desencarnados, tanto com os que estão acima de nós, como os que se encontram num nível consciencial inferior ao nosso. Porque os que estão acima de nós precisamos ter gratidão a eles, amá-los, trabalhar e servir por eles, porque muitas vezes é através de nós que eles exercem o seu mais sublime ato de amor. Ele nos acolhe, ele nos impulsiona, ele nos orienta. E aqueles que estão num degrau evolutivo inferior ao nosso, nós temos que amar para poder fazer com que eles consigam galgar os degraus da sua evolução. Então, esse amor aos homens, esse trabalho por eles e essa servidão a eles é muito mais ampla do que a gente apenas lê, né? E nós temos um dever para com Deus. Qual é o nosso dever para com Deus? Gente, é somente um e é muito difícil. É o cumprir as leis divinas. O dever não tem limites. Pode-se sempre fazer melhor. Como que a gente vai fazer melhor? Conhecendo. Até há pouco tempo,
era a lei olho por olho, dente por dente. Era Moisés. Hoje, nós conhecemos a lei de amor. Então, nós podemos fazer melhor. E uma outra oportunidade muito grande que nós temos para fazer melhor é a imolação de si mesmo. Ou seja, aguentar as consequências e aproveitar as oportunidades que nos fazem sofrer e repensar para modificarmos o nosso caminho. Ou seja, fazer melhor. A honestidade, segundo as leis divinas, porque nem sempre, né, o que está no mundo aqui dito como é honestidade de fato, né? Então, nós temos que pensar na honestidade, na honradez, dentro das leis divinas, né? É a essência do homem moral. O homem bom faz o bem pelo bem. Procura, antes de tudo, o consentimento de sua consciência. Então, muitas vezes, o homem faz o bem e é achovalhado pela sociedade. Porém, se ele está com a consciência esclarecida dentro dessas leis divinas, ele vai apenas consultar a sua consciência. E o que importa é se o que ele fez está de acordo com a sua consciência. Ou seja, se o que ele fez está de acordo com as leis divinas. Eu costumo dizer, e também a Carol dizer esses dias, quando a gente fica em dúvida de alguma coisa, pensa assim, Jesus faria assim ou assado? O que Jesus faria é o que a gente tem que fazer, né? Ele diz ainda, aquele que soube compreender todo o alcance moral do ensino dos espíritos tem uma concepção mais elevada do dever. Sabe que a responsabilidade é proporcional ao saber. Os espíritos nos instruíram, nós compreendemos, tivemos o alcance moral, então nós temos mais responsabilidade. Porque nós já conhecemos e sabemos melhor como exercer o nosso dever. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para acelerá-lo convém, primeiro, estudar a nós mesmos com atenção, submeter nossos atos a um controle escrupuloso. Eu diria que há uma compreensão de nós mesmos como seres eternos, filhos de Deus. E ele diz ainda que não se poderia remediar o mal sem conhecê-lo. Então, olhem que aqui está bem clara a nossa educação do espírito. O que nós temos batalhado e estudado muito ultimamente. Nós temos que considerar nossa alma uma obra admirável, mas muito imperfeita. Submetamo-la a uma disciplina rigorosa, regulando as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem torna sua prática fácil. E ele encerra dizendo, possamos dizer-nos ao final de cada dia, fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre mim mesmo, socorri, consolei infelizes, esclareci meus irmãos, trabalhei para torná-los melhores, cumpri meu dever. Eu gostaria então de concluir essas nossas observações com algumas considerações. Que o dever é a obrigação, a necessidade moral na observação da lei divina, gravada em nossa consciência. É nossa regra de conduta nas nossas relações conosco, com o semelhante e com o universo inteiro. O conhecimento do Espírito e sua educação nos levará à nossa evolução. Quanto maior o saber,
maior o dever, maior o compromisso, maior a responsabilidade. O dever não acaba. Não conhecíamos Deus, não conhecemos Cristo. Agora, Cristo é nosso modelo e guia. Cristo habitará em nós. Seremos crísticos e assim por diante. Conhecer a nós mesmos, compreendendo que somos seres eternos, imperfeitos, filhos de Deus, a fim de que possamos trabalhar na educação do nosso espírito. Essas são as reflexões que eu deixo para que façamos e possamos cada vez mais evoluirmos. Cristo aqui simboliza o conhecimento da lei divina, o conhecimento da lei de amor. Que todas essas reflexões, Pai, nos possam auxiliar e fortalecer para que nós sejamos cada vez melhores. Que nós consigamos caminhar na estrada de Jesus, aprendendo a exercer cada vez mais o bem pelo bem. Que nós possamos, Pai, enxergar que somos seres imperfeitos, mas que temos a pedagogia da esperança. Que nós possamos, através do nosso conhecimento, alinharmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no bem. Que eles caminhem sempre alinhados, a fim de que sejamos seres espirituais cada vez melhores, seres espirituais cumpridores do seu dever, aproveitando a bendita oportunidade da nossa encarnação. E assim, auxiliados pelo irmão Gabriel e a sua bendita equipe, que nós consigamos ser luz, termos as energias positivas e que a luz da nossa consciência, do bem, das leis divinas, nos oriente todos os instantes. Que assim seja, graças a Deus.